Olá! Nós estamos aqui de novo para um bate-pronto de perguntas e respostas que algumas pessoas nos mandaram. Então são muitas perguntas, mas nós vamos tentar responder um pouquinho aqui. E a primeira pergunta eu mesmo vou fazer para mim mesma e se o Du quiser responder. Então a pessoa perguntou como que nós escolhemos as pessoas que vão, nos influenciar, já que hoje em dia é uma moda aí de influências, de pessoas nas redes sociais, todo mundo dando sua opinião, enfim, né? E tem um ditado que fala que você quer saber quem é a pessoa, olha que as 5 pessoas que caminham com ela, né? Uma coisa assim. Então, como que nós vamos discernir isso e saber escolher essas pessoas que vão nos influenciar na nossa vida, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa pessoa ter mesmo temor de Deus, né? Ser uma pessoa temente ao Senhor, que as atitudes dela possam, que ela possa ter frutos em tudo aquilo que ela fala, né? A outra questão também é que não seja uma pessoa crítica, que tem pessoas que tudo tem uma crítica para fazer, tudo não gosta de alguma coisa, tudo, né? Ou que fica salpicando ali para gerar alguma coisa no coração da outra pessoa. Então é uma pessoa que tem que ser evitada. Então eu acho que é uma pessoa que teme o Senhor, uma pessoa que está assim, caminhando em cima da palavra de Deus e uma pessoa que não é crítica. E para você? Para mim, assim, essa influência vê os frutos, né? Que falar, todo mundo fala, né? Agora, os frutos dignos, assim, que a gente tem que enxergar mesmo, né? Então, ainda mais hoje, né? No mundo tão social, redes sociais, 2 minutos o cara posta um vídeo, pode falar bonitinho, pode falar o que for bonitinho, mas se não tiver frutos genuínos que vão ser julgados pelo Senhor, e a gente é chamado a isso, olhar as árvores pelos frutos, né? Então, convido você a olhar o fruto, a vida de piedade, o temor, a reverência ao Senhor, a vida familiar, todo esse aspecto geral de caráter. A outra pergunta aqui. É correto dizermos, sou desse jeito, as pessoas têm que me aceitar assim. Então, bora lá, né? Eu vou começar essa primeira. Então, assim, não é correto. Então, a pessoa, sou desse jeito, eu sou bravinho mesmo, eu sou mal educado, eu respondo mesmo, perco amigo, mas não perco a piada, né? Essas coisas não faz parte do caráter de Cristo, né? Então a Bíblia fala que nós somos novas criaturas, né? As coisas velhas se foram e eis que tudo se fez novo. O que é ser desse jeito é você viver uma vida conformada com o padrão do mundo e não querer passar por uma transformação, primeiro de mente. Como que se passa uma transformação de mente? Você abrindo mão dos seus pensamentos, encarando o que a Bíblia fala, o que o Senhor fala, quais são os pensamentos do Senhor em determinada área. A palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, a palavra de Deus fala ali dos frutos, sobre o domínio próprio, sobre diversas coisas. Então não é comum isso não, a não ser que você queira viver uma vida medíocre, aquém do propósito de Deus, mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você possa fluir no caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. E a gente pode ver a vida de Pedro, de Paulo, a transformação que eles tiveram, né? Então, o processo dói, com certeza, mas Jesus nos chamou para ser a sua semelhança, né? Então, aquela velha pergunta, né? O que Jesus faria? Né? Aquela velha pergunta que é atual todos os dias. O que Jesus faria? Essa tem que ser sempre nossa pergunta diante das situações. Então, precisa mudar sim, a gente precisa ser a semelhança de Jesus sim. Isso aí. Quarta pergunta aqui, como saber que sou orgulhoso e preciso mudar? Né? O orgulho é que nem bafo, quem tem não sabe, né? Você oferece um house, um trident, uma bala, o cara com aquele bafo terrível... E não, Você falou bala. É uma bala, né? É bale. Gente, não é nem bala nem bala, é bale. Bale. Mas voltando aqui dentro. O Bruno mandou esses dias, o pastor Bruno lá do menino. É menine ou menine? É menine, tipo, o meme mais tonto da história. Mas voltando aqui, né? Como saber que sou orgulhoso e preciso mudar, né? Primeiro ponto, deixar a luz do Senhor entrar no coração. Segundo ponto, aqui vai falar algumas coisas do coração orgulhoso. Você se acha melhor que todo mundo? Você se acha sempre certo? Não, a maneira que eu faço eu sou certa, não, eu sou dessa maneira, então, é muito interligado uma outra, né? Quem acha que não precisa de mudança é o extremo do orgulho, né? Precisa de mudança. Então tem um excesso de
de uma identidade, uma autoestima tão elevada que o orgulho é terrível no coração das pessoas. Então você, quando é corrigido, seu coração é manso ou você se ira, fica nervoso? Outra coisa, se você é orgulhoso, se as pessoas que você caminha do lado, você fala, eu vou dar uma chance para essa pessoa que está do meu lado. Isso é orgulhoso, sabe? Assim, um coração humilde é um coração que quer aprender com os outros, que sabe ouvir, que gosta de aprender com todo mundo, não importa a situação, a pessoa gosta de aprender com todo mundo. Então, e como você saber? Você sondando essas coisas. Se tudo você tem uma crítica, se tudo você tem que apontar que você faz melhor, deixa eu te falar, você é orgulhoso. Se esses 2 pequenos sintomas, e tem outros. Enquanto isso, o Bilbo tá pegando fogo aqui, gente. Tá pegando fogo aqui no meio. Vamos falar agora de relacionamentos. Vamos lá. Como separar amizade de sentimento? Essa é muito boa. Eu acredito que pode existir sim amizade entre homem e mulher, né? Apesar de algumas pessoas dizerem que não, mas eu já tive muitos bons amigos, né? O do brinco que teve um que me pediu em casamento quando eu era solteira, né? Graças a Deus foi, né? Eu brinco com a Rúbia, que amigo de mulher é cabeleireiro, né? Mas eu acredito que possa haver bons amigos. Só que a gente tem que saber discernir, né? E não deixar as emoções falarem mais altos, porque senão você vai ficar gostando de todo mundo o tempo todo. Sim. Né? Então saber o que é uma amizade, saber o que é de Deus, o que Deus está preparando ali para sua vida e tudo mais. Então eu lembro na minha época da Jocum, a gente tá dando risada porque eles estão fazendo muito barulho. Na minha época da Jocum eu tinha muitos amigos, muito legais, meninas, meninos, a gente era muito amigo. E só que eu sabia separar o que era realmente amizade e não deixava a carência tomar conta do nosso coração, né? Então a gente soube ter muito boas amizades, de caminhar junto, de compartilhar os sonhos, os propósitos de Deus, de sonhar junto. Então não deixe as emoções controlarem o seu coração. Essa o fator importante de separar amizade de sentimento. Como ter santidade no relacionamento? Quero pegar 2 aspectos de relacionamento aqui. O relacionamento de um menino com uma menina, né? E o relacionamento uns aos outros. A palavra nos ensina de tudo que é de boa fama, tudo que for puro, tudo que for santo, sem mácula, a gente tem que pensar e falar. Então o relacionamento entre irmãos na igreja não tem que ter malícia, não tem que ter conversas maliciosas, não só conversas maliciosas, mas conversas difamatórias, fofoca, intriga, tudo isso não agrada o coração de Deus. Se você quer mergulhar um pouquinho mais, pegue e lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Lê ele inteirinho e vê que Paulo ele pede ali para os irmãos de Corinto se afastarem de pessoas que são devassas, falatórias e tudo mais, e ele não está falando do mundo, isso, ele está falando de irmãos, para se afastar desses. Então, o primeiro relacionamento, uns com os outros, é relacionamento santo, o que for puro, o que for de boa fama. E relacionamento uns com os outros, agora de relacionamento, de casal. Antes de casar, o padrão bíblico, a santidade. É tão interessante que a gente fala tanto de santidade, uma vida separada, um coração separado para Deus. Semana passada, eu falei para vocês da história, né, de um jovem que estava no arraial, pegou e lançou a lança e matou 2 pessoas que estavam fornicando. O nome, assim, isso daí está lá em Números 25. É tão interessante porque o que aconteceu? Israel se contaminou com Baal Peor. O que era Baal Peor? Era o deus da sedução, o deus da prostituição. E ali o povo estava fornicando, acontecendo muito sexo ilícito, muita coisa que não era agradável aos olhos de Deus, a ponto de 24.000 pessoas morrer. Até então que um jovem Finéias, Deus dá uma direção ali para Moisés, o jovem Finéias, ele pega uma lança, ele se arde de indignação e ele joga essa lança e atravessa ali o rapaz que estava fornicando com a menina. É tão interessante que a palavra de Deus, eu queria achar aqui, que fala que ele amou, né? O Deus falando sobre aquilo, que Finéias amou o zelo pelo Senhor, né? É tão interessante isso, que a atitude de Finéias, olha só, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha que interessante isso. E Deus continua aqui, o restante ele é da aliança dele, ele é da paz. Mas ele estava animado no zelo do Senhor. E isso é que Deus quer no nosso relacionamento.
uma santidade. Agora eu quero falar para você, muitas vezes assim, até semana passada, uma das perguntas foram, me prove que sexo e beijo pode acontecer na Bíblia. Né? Me prova, né? Que não pode, né? Obrigado, Rúbia. E aí, assim, esses dias eu estava meditando aqui, até acabei conversando com a Rúbia, comecei a olhar como que a Bíblia ela mostra uma situação muito clara no Novo Testamento, mostrar quando Maria, a mãe de Jesus, engravidou, ela tinha suas virtudes, ser virgem, ser pura, e com certeza ela era uma mulher muito piedosa para chamar a atenção do Senhor. E quando ela engravidou, ela era noiva de José. José ia repudiar ela a ponto do anjo interceder falando, foi Deus que fez. Eu sei dessa situação. Então no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, mostra que sexo fora do casamento, quanto isso é vergonhoso aos olhos de Deus. Então Deus ele requer essa pureza nossa. Como ter um relacionamento saudável com todos. A gente já respondeu aqui um pouco, mas eu queria só falar assim que é aquele padrão mesmo de o que Jesus faria, né? Então, como ter um relacionamento saudável? É ter amizade saudável, é falar de Deus, é falar das coisas do Senhor, é falar dos propósitos do Senhor, é falar das coisas boas, puras, santas. É você sempre estar com o coração humilde e manso, sempre ser o primeiro a pedir perdão, né? Então assim a gente vai conseguir ter um relacionamento bom com todos, porque nós somos uma família, né? Nós somos uma família, uma grande família do Senhor. Então nós precisamos, cada um fazer a sua parte para se alinhar nesse propósito, desse bom relacionamento com todos, né? E a outra pergunta aqui é: qual o propósito do romance real? Comece. Eu começo. Então quando eu era nova, né, que eu me converti, eu lembro que eu ouvi muito dos pastores a questão da santidade, da pureza, de você viver uma vida separada, de você viver uma vida diferenciada. Aí eu lembro que eu fui pra Jocum e lá eles começaram a falar sobre amizade especial, né? Que é o romance real. E aí depois a minha igreja também se tornou a Igreja da Paz e aí começou a falar do romance real. Então desde muito nova eu entendi qual é o propósito do romance real. O propósito do romance real é nós honrarmos a Deus, honrarmos ao Senhor, né? O propósito do romance real é a gente ter uma vida santa, a gente entrar num relacionamento diferente do que o mundo ensina, né? Então o mundo ensina o que? O sexo, o beijo, a fornicação, você tem que experimentar vários companheiros ou companheiras para ver qual que vai dar certo. Isso tudo é um absurdo, é total fora do padrão de Deus, aquilo que o Senhor anseia para as nossas vidas, né? Então, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer da sua vida, é essa santidade, é você amar tanto o Senhor que você vai se separar para Ele. E se você começar um romance real, um relacionamento com alguém, você vai amar tanto o Senhor que o propósito de Deus para a vida de vocês vai fazer com que vocês não caiam no erro, que vocês vivam essa vida de santidade. Aí tem uma outra pergunta aqui: como que eu vou servir a Deus e caminhar plenamente fazendo romance real, vivendo em santidade? Então é você fazendo escolhas, né? Você buscar a Deus todos os dias, você ler a palavra do Senhor, se encher da palavra do Senhor todos os dias. Então ao invés de você se desesperar para ir lá mandar mensagem pro seu romance real, não, você vai buscar primeiro o Senhor, você vai buscar estar perto do Senhor em primeiro lugar, né? Então o que eu ia fazer? A gente não saía sozinho, eu tinha minha célula, ele tinha dele, a gente trabalhava muito na obra do Senhor, tudo que precisava fazer a gente estava lá fazendo, servindo ao Senhor, né? Tendo muitos amigos, muitas pessoas ali junto para nos aconselhar, né? Eu lembro uma vez que o pastor Gumer veio e deu uma direção pra gente, de gente que precisava mudar a data do casamento, que a gente precisava ainda mudar várias coisas na nossa vida pra gente poder casar. O que a gente fez? Falou, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar no Senhor, vamos mudar e tal. Até o ponto que o Bruno chegou na nossa casa um dia e falou assim, a minha mãe tava, a gente já tinha alugado uma casa e minha mãe tava em casa e o Bruno foi lá e falou assim, eu quero conversar com vocês lá na casa da Rúbia. Aí eles foram, ele e a Beth, falou, e aí, cadê? Qual é a data desse casamento? Não vai sair mais não? A gente, é verdade, vamos marcar, né? Mas a gente estava vivendo em santidade, a gente já era supervisora, a gente estava crescendo, vivendo o propósito de Deus. Então, quando você é apaixonado pelo Senhor, apaixonado por viver essa santidade, apaixonado pelo reino,
Você não vai ter tempo para ficar pecando, para ficar fazendo besteira, né? E uma coisa muito importante do casal é vocês não serem cúmplices nos erros, sabe? Um vem criticar, o outro se junta, vai começar a criticar. Isso tudo vai desmoronando, vai fazendo vocês caírem, errarem. Sempre um reclamar de uma coisa, o outro fica ouvindo, não. Sabe? É transparência no discipulado, é servir ao Senhor, é viver em santidade. Esse é o propósito do Romance Real. Legal. Parti aqui para as duas últimas perguntas relacionadas ao Life Group. Tem uma que eu queria só pegar um adendo aqui, que eu queria muito responder, né? Como ter conversas difíceis dentro do casamento de forma certa. Primeiro, nunca estressado, vou responder de bate-pronto essa. Nunca estressado, falar com o coração, mas aí vem do outro lado. Um casamento só tem um lado, fazer a família dar certo. Quando se tem uma mentalidade que é um contra o outro, a pessoa que vai receber se ofende. Sabe que um dos detalhes do orgulho, como saber se sou uma pessoa orgulhosa, é você não saber ouvir. Às vezes você não é arrogante, não é presunçoso, mas você não sabe receber um feedback, você se arma. E aí vem um detalhe muito poderoso para as mulheres. Às vezes um feedback recebe e fala, mas eu não faço nada de errado. Uma mania de generalizar tudo. Saiba separar os pontos. Falar com amor, expõe o teu coração, nunca com ira, e ache o momento adequado. E sempre fala, poxa, olha, eu queria muito que você prestasse atenção, escuta de coração. E tem momento que quando a Rúbia passa, exemplo, vice-versa, se eu erro, ela vem e me passa uma direção, eu escuto com o meu coração, eu não respondo na hora. Eu analiso, eu coloco meu coração diante da luz. Se assim é 100% coerente, falo, amor, me perdoa, você tem razão, vou melhorar nisso. Agora, se não for falar, poxa, amor, olha, diante disso, ó, tem isso, esse outro ponto, que eu vi que não é dessa maneira, mas com mansidão, olhando com o coração ensinável, falando e com o coração ensinável para receber também. No momento certo também, né? Isso. Duas últimas perguntas, né? Duas. Como leva o meu life a viver o mover que a igreja tem vivido? Primeira coisa, eu acredito que tudo aquilo que nós falamos com aquilo que está ardendo no nosso coração, nós temos a unção de contagiar as pessoas. Um líder, um líder, seja ele líder efetivo, uma pessoa com espírito de liderança, ela influencia as pessoas para aquilo que ela gosta. Ou você influencia para a pessoa ser radical diante daquilo que está acontecendo, ou não. Então, se você mostra que é vida, que é entusiasmante, que é uma prioridade também, pensa um negócio. Aqui essa pergunta, como que eu faço para viver o mover que a igreja tem vivido? Se na sua agenda a prioridade está a sua agenda particular, fazer as suas coisas, participar do seu churrasco, fazer as suas compras, em segundo plano está o reino dos céus, parabéns, você não vai conseguir influenciar a sua galera, mas se você demonstra que isso é uma verdade, poxa, eu amo o Senhor, eu quero servir ao Senhor, galera, vocês não podem ficar de fora disso. E um pontinho aqui, o porquê eles não podem ficar de fora, não é porque você está experimentando, é porque eles também têm que experimentar aquilo que Deus tem para fazer na vida deles. Encorajando os líderes a participarem da agenda da igreja ativamente. Não que a agenda da igreja seja uma agenda secundária deles. E eu creio também que é uma vida, é o que eu falei agora um pouco de santidade. Então, se o líder tem uma vida durante toda a semana de busca de Deus, de viver... a célula vai ser contagiada, né? E muita comunhão, né? Que é o que o pastor Gumer também tem falado no Tadeu. E aqui, ó, nossa, essa daqui é legal. É saudável um líder estar à frente do ministério tendo burnout e depressão? Olha, a melhor coisa que tem, eu não vou falar se é saudável ou não, mas o que a Bíblia fala? Primeiro, para nós pastorearmos e sondarmos o nosso coração. Tem momento que nós temos que ficar debaixo da árvore, né? Teve profeta que Deus pediu, fica aí debaixo da árvore, recebendo refrigério, recebendo descanso, o renovo do Senhor. E também ali procurar os meios para ser curado, sarado, passar pelo médico, às vezes é uma disfunção hormonal, um remédio, mas crer nessa libertação da sua vida. Porque o ministério não pode ser mais um peso. Se a pessoa já está com burnout, a agenda dele tem que ser, deve estar gerando um peso. Porque o ministério é vibrante, é apaixonante. Sabe, servir ao Senhor tem que ser com alegria, tem que ser aquele negócio que falou, uau, finalmente chegou o domingo que eu vou pro culto. Não aquele cumprimento religioso a ter que ir pro culto. Se a gente perde essa paixão, esse entusiasmo, é vã a nossa fé, é vã o nosso ir ao culto, nós nos tornamos passivos diante de um culto que é para ser ativo, vibrante, receber a presença de Deus, receber a manifestação dos céus ali. Então, assim, eu encorajo você a buscar mesmo descanso no Senhor, ter um momento assim de conversar conosco, liderança, tudo mais,
que nós queremos te ajudar a sair dessa e eu prometo que essa é a última, né? Como envolver membros velhos da igreja que não se interessam em discipulado? Olha, eu acredito que como sal da terra, a gente tem que ser sal. Então, porque uma pessoa que tem uma experiência negativa em um lugar, ela fica com aquilo marcado, ela fica traumatizada e quer traumatizar pessoas também. Ah, mas aqui onde aconteceu isso? Lá em 1997, lá naquela conferência, o pastor não me orou, ungiu, toda a igreja não me ungiu. Então, pessoas velhas de ministérios têm que encorajar, mostrar o que está acontecendo e convidar as pessoas. Fala, cara, olha, se abre para o novo. Esquece, isso já é passado, quem vive de passado é museu. E eu creio que Deus quer trazer um movimento de transformação, de cura. Então, esses membros aí que não gostam muito, não sei o que, Deus também pode trazer cura, transformação, né? E eu creio que a palavra-chave de tudo isso aqui que a gente falou é você viver uma vida leve, buscando o Senhor, cheio da palavra, cheio da presença de Deus, sabe? Cheio do amor de Deus sobre a sua vida. E eu creio que tudo vai ser pleno como Ele tem proposto para nossas vidas, em nome de Jesus. É isso aí, galera. Até o próximo. Galera. Tchau, tchau.